Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. Bom dia! Já é sábado, já tô aqui no estúdio, foi corrido. Já botei uma musiquinha ali que eu espero que não me atrapalhe. Poxa, esse vai ser meu maior desafio, ter que tirar a música pra gravar. Mas tá bom. Cheguei mais cedo um pouquinho, vou colar uns cílios. E é isso aí. Vou botar um cíliozinho agora, postiço, pra ficar pronta, porque hoje vai ser um dia cheio. Hoje eu tenho alguns atendimentos pela manhã. Eu trouxe meu café da manhã, porque eu falei, não quero comer logo tão cedo, vou no intervalo da minha primeira, vou ver se eu como mais tarde um pouquinho. E aí mais tarde, assim, de 1h30, 2 horas da tarde em diante, começar a atender o pessoal de 15 anos, que aí eu sei que não vai ter pausa. Então, é isso aí. Aí eu resolvi, eu tenho uma sandália mais alta, só que quando é dia assim, né? Aí eu deixei no tênisinho mesmo. Às vezes eu fico trocando durante o dia. Eu até queria o saltinho hoje, só que eu sei que eu vou ficar muito tempo em pé. Qualquer coisa eu uso salto agora pela manhã. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou botar o salto agora pela manhã e pra parte da tarde eu boto o tênis. Eu eu não tenho uma playlist ainda, não parei pra fazer uma playlist de música aqui pra sala. Então eu fico botando Alexa, tocar músicas pop. Aí vai tocando as mais conhecidas, né? Ih, ela me escutou. E aí, eu aprendi assistindo que eu queria tocar. Na verdade, eu botava assim, ó, Alexa. Ela me escutou de novo. Alexa, tocar reggaeton. E aí, eu pedia, no caso, pra ela tocar músicas. Eu falava assim, tocar músicas latinas, achando que ia tocar essas, mas não tocava. Tocava umas latinas, tipo assim, antigas, assim. E aí, eu assisti um vídeo da Letícia Andrade, que eu assisto bastante, e aí ela tava falando reggaeton, reggaeton, e eu não achava que era a mesma coisa, né? Aí eu falei, calma aí, eu acho que é isso que eu tô querendo pedir e não tô sabendo. Aí hoje eu aprendi que é isso que eu tinha que falar, reggaeton. Aí agora sim, porque eu acho que eu gosto de botar um estilo mais animado, que dá uma animada, sabe? Às vezes eu boto tipo Maria Gadu, eu gosto desses estilos assim também, mais calmos. Às vezes eu boto, mas pra um dia assim mais cheio, eu boto assim, mais animadinho. Aí botei os cílios, não é tão cheio. Tô até testando esse modelo pela primeira vez, que eu não consegui me adaptar muito a ele, até para cliente. Eu acho ele é tão mole que ele é difícil de botar. Eu não consigo explicar. Parece que ele fica torto naturalmente. Então acaba que ele me atrapalha. E aí é ó, isso aí eu já comprei mais. Eu tenho outros modelos, que é o que eu uso, mas esse daqui eu comprei em bastante quantidade. E aí eu comprei mais em entrega express para chegar terça-feira que vem, porque eu já tenho muitos atendimentos e os que eu tenho que eu gosto vão acabar. Aí eu tô pensando eu empreender meu cabelo, que me atrapalha, né? Eu fico mexendo muito e aí acabo que nem fico arrumada, porque o cabelo solto eu fico olhando para baixo, né? Então eu acabo fico botando na orelha, então não fica uma coisa assim arrumada mesmo. Então eu acho que eu vou deixar a parte de cima presa. Eu queria usar essa pregadeira aqui que eu já tô. E vou botar um fixador aqui em cima, porque eu tenho muito cabelinho pequeno, sempre tive. E aí eles só ficam super pra baixo logo quando eu faço progressiva, mas logo assim, primeiro mês só. Depois já fica
apontando pra cima. Então eu vou deixar esse penteado assim, que aí vai ficar uma parte solta e essa parte presa. E aí eu vou me sentir arrumada para trabalho, que aí fica olhando para baixo e fica caindo e eu botando para orelha. Aí pode virar o rosto pra cá, pro celular. Perfeito. Vamos lá. Chegou o grande dia. E vocês vão estar aqui? Vai ter que estar, se não tiver, a gente vai. Mas você entendeu? Por isso que é uma doideira. É uma doideira, muito bom. Vai falar de mais É o ideal pra vocês não terem que ficar aqui. Entendeu? Que horas você quer ficar com ele? Porque é 5 e pouca? Acho que umas 4. 4 e meio. No máximo 5 horas. Porque 5 e pouca vai ser já o horário perto de vocês. Já terem que ir pra cá, você botar roupa. 4 e meia, 5 horas no máximo. Behind the filter view, yeah, I see right through and what you're trying to do. See through, I see right through. Guess the joke's on you. Yeah, look. Remember nights we were plotting, sharing ramen in the bowl. Now you're acting like you made it, like you sold your very soul. Posting stories from the high rise, flexing things you don't own. Left a message on your voicemail, but you're never at the tone. They say more money, more problems. I guess the same is true. When the ones who call you brother are the first to envy you. I can see you right. Olha aqui pro celular. Olha pra baixo de novo. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. Life feels better. Enquanto eu vou cortando, eu vou falando do último vlog que eu não consegui finalizar ele. Realmente eu já imaginava isso, porque quando é um dia de sábado, assim, é muito intenso, muito cansativo. Eu nem às vezes consigo registrar o serviço mesmo que eu faço, mas eu consegui fazer o máximo possível, até gostei, né, de deixar gravando algumas cenas para ter algum registro, né, do atendimento, de como é que funciona. Mas vou contar para vocês como é que foi. Eu registrei, né, se eu não me engano foi a última, que foi a prima, né, que foi uma loirinha de olho claro, linda. Ela só tem 16 anos e ela escolheu aquele olho bem específico. E depois dela eu fiz mais a avó da debutante e mais 3 pessoas depois. Ou seja, depois dela, eu ainda fiz mais 4 atendimentos. Um deles foi de uma criança de 10 anos, então foi rapidinho, foi assim, 15 minutos.
Não era tão pequenininha, mas já, né, fiz uma... Assim, a pele não tem que trabalhar tanto e tal, então foi bem rapidinho. Ela quis fazer a mesma coisa que a gente tá acostumada já a fazer, então foi mais rápido, foi tranquilo. Finalizei ainda o dia antes do horário que eu imaginei. Então foi muito positivo, só que eu já tava assim, morrendo de fome, com dor no corpo. E aí no meio do atendimento, quando eu vejo que eu tô bem assim, desgastada, assim, mentalmente, fisicamente, eu preciso aliviar alguma coisa. E aí eu tomei um dipirona, e porque eu sei que já tô pedindo arrego, assim. Foi bem intenso aquele dia. Então eu tomei um dipirona pra dar uma aliviada, assim. Eu começo a sentir dor no corpo, né? Na perna, na coluna, assim, vai travando. Então você começa a pensar muito nisso, né? Nas dores do corpo e tal. E eu preciso que minha mente foque ali na maquiagem para conseguir ter um bom desempenho. Graças a Deus foram clientes que eu já conhecia, essas últimas, então assim, isso ajuda muito. Eu já ter, né, uma agilidade, né? Porque eu já conheço, já tenho mais afinidade, é mais fácil. E aí foi isso, aí eu não consegui finalizar, fui pra casa, comi um prato, porque eu não almocei comida, né? Também teve isso, a comida que tava lá, tava congelada, mas já estava estragada, era uma comida que a gente geralmente pede de uma moça, e já estava estragada, aí eu já tinha levado um whey e comprei uma barrinha de Snickers, eu acho, que é um chocolate que eu sinto muita saciedade. Então nessas correrias de atendimento, geralmente eu compro algo fácil que vai me dar saciedade, porque o ideal seria almoçar, só que às vezes eu não consigo. Então eu realmente fiz isso, que na verdade era para eu comer isso mais no final do dia, só que eu acabei transferindo para o almoço, tomei o whey e comi essa barrinha, e aí depois não comi mais nada, e aí no domingo eu também tive um atendimento 11 horas da manhã, que eu vou ver se eu boto aqui e mostro pra vocês, que é de uma pessoa muito querida, que eu atendo já há muitos anos, desde antes de fazer 15 anos, acompanhei os 15 anos dela e tal, e agora foi o primeiro ano de medicina que ela tá fazendo. Então, assim, é muito legal que a gente vai acompanhando. Ela agora vai fazer já 22 anos e eu não pude recusar. Foi no domingo, eu falei assim, não, vou fazer seu atendimento, que foi o dia do Jogo do Brasil, que infelizmente a gente perdeu. Fiquei bem eufórica, assim, porque essa foi o que eu me lembro, a primeira Copa que eu realmente me entreguei à torcida. E aí perdemos, mas é isso, a vida continua, mas é bem frustrante. Então agora eu vou concluir aqui para eu não perder mais tempo. Eu ainda tenho que fazer, a primeira vez eu vou tentar fazer um mousse de maracujá. Eu sei que é uma coisa mais simples, mais rápida, então eu já quero fazer isso hoje, porque meu noivo tá querendo, tá pedindo, e aí eu vou ver se eu faço já agora, e eu vou terminar esse frango também. Acabei de bater, vou conferir aqui, ó, na minha receita. Que eu olhei, eu sempre boto no Google receita de tal coisa e aparece sempre aqueles sites de receita. E eu tento ver, escolher. Tem uns que tem umas diferenças e tal. Mas a receita mais simples geralmente é o que eu mais gosto de escolher e é o que dá certo. O único refratário decente que eu tenho de vidro é esse, porque a gente tá montando a casa, né? Tem pouco tempo não, já tem meses, mas a gente não é de ficar fazendo tantas receitas e tal. É uma coisa até que eu quero, só que ao mesmo tempo eu preciso ter mais locais para guardar, porque o nosso armário aqui não é suficiente já para o que a gente já tem. Então esse é o único de vidrinho que eu tenho, não tenho aqueles redondinhos, bonitinhos ainda. E aí eu quero dicas, se vocês tiverem, né, links e dicas do que vocês costumam ter e já usar mesmo, porque eu não gosto de comprar coisas assim que eu não vou usar tanto. Por isso que até demora a comprar essas coisas. Mas é isso, vou botar na geladeira e terminar o frango aqui. E eu tenho que correr mais uma vez. Eu ainda quero treinar ainda. Vou treinar bem rapidinho pra ir pro salão. Não ficou tão fino não, acho que tá bom. Mas eu acho que fica mais bonitinho quando a gente bota naquele redondinho altinho. Simplesmente
Não consegui filmar nada. Meu cabelo ainda tá úmido e não escovei. Eu prendi pra fazer os atendimentos. Dei uma super faxina aqui na minha mesa. Joguei 3 paletas fora. Precisavam ser jogadas fora. E não consegui, tá uma bagunça aqui. Acabei meu atendimento agora, a correria, porque eu atendi uma aula de automake, que a gente fica falando, interagindo muita coisa. E o tempo passa rápido. E aí, logo depois eu tinha uma outra cliente que precisava sair mais cedo, né, do que o horário. Então eu fiz super correndo, só fui jogando, liberei ela. E agora eu vou arrumar aqui a baguncinha. Minha raiz, gente, olha só. Olha aqui dentro como é que tá. Preciso fazer. Mas como eu disse, eu não quero fazer para alisar muito. Só para me ajudar no dia a dia, não ficar tão cheio. E aí é isso. Vou arrumar aqui a bagunça. Agora eu vou fazer minha unha, rutilar e pintar com outro esmalte. Semana que vem eu vou fazer a manutenção do gel, porque eu botei... Eu usava a minha natural, só que eu tava querendo algo mais prático, botei o gel. Tem 2 semanas. E aí semana que vem vou fazer a manutenção. E aí essa semana eu vou cutilar e pintar com alguma cor mais escura. E aí enquanto isso, eu também tô assistindo um animezinho. Pra quem não sabe, eu gosto dessa... Tem uma parte meio nerd, assim. Então eu assisto alguns animes e tal. Já tava um tempo sem assistir. E aí eu vi uma propaganda no YouTube desse daqui, tá completo. Já tá todos lançados, então... E é dublado, então eu consigo fazer outra coisa enquanto eu vou assistindo, eu vou escutando. Então, eu às vezes assisto vlogs, né, YouTube, vídeos em geral, ou eu assisto animes que eu gosto. Quem aí gostar, me conta. Eu sei que não parece, é meio estranho, assim, eu acredito. Eu sei que tem muitas pessoas, assim, que acham que é uma coisa super infantil e tal, mas só quem assiste entende que os japoneses são bem, assim, profundos em algumas coisas. E você pode assistir, assim, para lazer e tal, mas tem uns que tem histórias mais profundas e tal. Eu assisto o que eu me identificar. Então, agora já deixei agir um cremezinho. Vou começar a cutilar enquanto eu assisto o animezinho. Eu sempre gostei de fazer minha unha. Eu acho que eu comecei a pintar minhas unhas quando eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro que eu tive que pedir permissão pra minha mãe, porque eu sempre tive vontade de pintar minha unha de preto. E aí ela deixou. E aí eu sempre fui muito curiosa com essas coisas assim de beleza, de cuidado. Então eu não sabia, mas eu ia aprendendo com cuidado. Então, assim, desde nova, eu já me arrisquei já em cutilar a unha, sabe? Não só pintar. Eu nunca fiz curso de unha, mas eu era curiosa, né? Então eu consegui aprender. Eu não sou profissional, assim, não é aquela coisa perfeita, mas eu gosto muito do resultado que eu deixo, sabe? Na unha, na pintura, né? Do esmalte eu gosto bastante. E aí eu tive muitas fases, né? De tons, né? De cores de unha, de esmalte. E aí eu no começo usava muito preto e muita cor assim, tipo colorida, assim, bem rosa. Usava muito esmalte com brilho. Inventava de fazer, na época tinha, a gente chamava de filha única, né? Que geralmente pintava essa unha aqui de uma cor diferente, eu botava um brilhozinho. Eu inventava, né, de fazer algumas coisas. Nunca tive muita habilidade de fazer florzinha, mas às vezes eu me arriscava. Vou ver se eu deixo umas fotos aqui que eu registrava e eu deixava minha unha, tipo assim, se deixar ela cresce muito. Então assim, minha unha era bem grande também e amava. Aí
usava, sei lá, inventava de fazer várias cores. E aí já tem, assim, uns 3 anos pra cá que eu comecei, assim, não me identificar com nenhuma cor de esmalte. E eu não me identificava com tons nudes, né? Tipo rosé ou nude, né? Marrom, não gostava. Só que de 3 anos pra cá, eu só comecei a gostar desses tons. Então eu só fico usando tom nude, marrom, nude rosado. E aí, tanto que eu até botei esse tonzinho assim, ó, é um tipo uma renda, uma cor de renda com brilho, né? Porque não consigo, mas assim, eu tô com vários tons de esmalte que eu coloco e sabe quando você não quer ficar a semana toda com aquela cor, que você já tá enjoada? Não sei, você não fica assim admirando aquela cor? Então, eu tô nessa fase. Eu gostava tanto de pintar minhas unhas quando eu era assim pré-adolescente, que eu lembro que eu fui passar minhas férias em São Paulo, na casa de uma prima, né? Uma tia minha. E essa minha prima, ela era um pouco mais nova que eu, acredito que uns 5 anos mais nova que eu, talvez. E ela tava de férias, né? Assim como eu, também tava de férias da escola. E a gente não tinha nada pra fazer. Eu fui com a minha irmã mais velha. E aí ficávamos em casa, nós três, assim, ouvindo música. Na época a gente usava CD, DVD, que o pai dela amava essas coisas. E tinha muita coisa, assim. E outra coisa que a gente fazia era pintar as unhas. E aí eu lembro que ela era super a minha vibe, bem intensa, assim, nessa questão. E a gente, em um dia só, gente, cara, tipo assim, criança, assim, pré-adolescente, sem ter o que fazer. A gente tava tão empolgada que a gente pintou a unha com 3 cores diferentes. Tipo assim, 3 vezes a gente pintou, igual eu tô fazendo aqui, pintei todas as minhas unhas, fiquei um tempo com elas. Depois eu falava, não, agora eu quero outra cor. A gente tirava tudo e passava outra cor de novo. Aí ficava curtindo aquela cor por um momento, depois pintamos pela terceira vez. Então, assim, gente, eu nunca esqueço desse dia, que pra mim foi, assim, legal, porque eu compartilhei com outra pessoa uma intensidade, né, dessa questão de gostar muito de pintar as unhas, né, e tal. E eu nunca esqueço isso. E ela cresceu, né? E ela trabalhou uns anos como manicure. Não sei se ela trabalha atualmente ainda com isso, mas eu sei que ela trabalhou uns anos aí como manicure, de tanto que ela provavelmente gostava também de unha. Então, assim, são memórias assim que eu tenho e que eu me divirto muito quando eu lembro disso, pra você ver quanto que eu gosto, né? De fazer unha. Então, assim, às vezes, não é nem assim, eu vou economizar, fazer em casa. Mas não, pra mim é como se fosse tipo uma terapia também, assim, porque é uma coisa que você foca aqui, vê todo o passo a passo e tal, eu gosto. E aí, com o tempo, eu vou evoluindo, porque essa mão aqui, ó, eu já fiz ela toda, pintei e já limpei.
Que aí, o tempo que ela vai secando, eu consigo fazer essa outra mão sem borrar. Que antes, né, a gente vai fazendo e vai evoluindo. Vou finalizar o vlog por aqui, que hoje eu já tô começando um outro pra vocês. Espero que tenham gostado, esse foi meu primeiro vlog. Então, me deixem dicas aqui pro próximo e até lá!